Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui, no nosso canal. Sejam bem-vindas também. E a nossa missão, pessoal, aqui no canal Movimentando Sem Dor, é ajudar pessoas a eliminar dores musculares e articulares em 15 dias de forma simples e segura. Eu sou André Garcia e o tema da nossa aula de hoje é: sente dor causada pela hérnia de disco e só quer repouso? Paz. Parece estranho, né? Mas é uma coisa assim, às vezes fica tão natural da pessoa. E olha, eu já tive dores nas costas, né? Em que eu amanheci e fiquei travado. Amanheceu, estava lá travadão, só mexi os olhos. E aí a primeira coisa que a gente pensa, que eu pensei, foi: eu vou ficar aqui quietinho, porque né, a situação aqui está feia, tá? Mas chega num ponto que a gente precisa tomar uma atitude, senão vai ficar lá travado na cama um dia, 2 dias, 3 dias, daqui a pouco não levanta mais. Mas aí eu fui cuidar de, né, resolveu saber o que estava acontecendo. E no meu caso, né, era realmente falta de atividade, numa época aí que eu estava aí, nem era formado, nem tinha conhecimento, e via numa vida sedentária, e isso estava me causando um certo transtorno. E aí foi quando eu despertei para essa situação e comecei a mudar, né, o caminho da minha vida, porque senão aquele caminho que eu estava antes ia me levar numa situação ruim. Né? Ainda bem que mudou. Mas eu fico imaginando pessoas que passam por problemas de hérnia de disco, em que ela descobre que está com esse problema, a coluna já, né, não está assim perfeitinha, né, como a gente recebe lá atrás, né, de papai e mamãe, que a coluna fica, né, tá beleza, zero bala, e a gente vai sofrendo pessoas, né, vão sofrendo transformações devido aos seus hábitos diários. E quando chega numa situação, claro, a gente pode ter ao longo da nossa vida desgastes, né? Existe um processo natural. Mas quem puder evitar a hérnia de disco, olha, legal. Né? Mas se chegou nessa situação, vai ter que aprender a conviver com ela. Mas é possível sim. Recuperar toda a capacidade, né, de movimento, porque a pessoa, quando apresenta esse problema de hérnia de disco, a tendência é os discos pressionarem os nervos ali da coluna, né, e sentir dor e isso transferir para o restante do corpo. Geralmente vai ali para o bumbum, parte posterior das pernas, até chegar no pé. E é uma situação que vai travando a pessoa. Então, às vezes a pessoa quer ficar em repouso, ela né, quer ficar paradinha porque sente dor, né? Mas como a gente fala aqui no canal, pessoal, tem que enfrentar a dor para resolver a dor. Né? Tem que tomar essa atitude, tem que ter coragem, e porque é possível reverter essa situação, tá, de bloqueio, de travamento, e voltar a recuperar seus movimentos e poder continuar a ter uma vida, né, podendo realizar as atividades diárias que nós precisamos, né? Não podemos ficar aí entregues à dor. A dor não pode dominar a gente. A gente tem que tomar atitude e seguir a vida, seguir em frente, certo? E aqui a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa questão. Na realidade, sai do repouso, né? Põe esse corpo para movimentar. Essa é a dica que eu dou na nossa aula aqui de hoje, certo? Então, a pessoa com hérnia de disco, certo? Ela tem medo de se machucar, tá? Realmente, tem medo. Eu sinto isso nos meus alunos que costumam chegar com hérnia de disco, problema de hérnia de disco. A gente vê que existe toda aquela preocupação, é como se a pessoa fosse, naquele momento, ela fosse de porcelana, tá? E não é bem assim. Claro, precisa ter os cuidados.
Mas olha, geralmente as pessoas com que eu trato, eu lido, elas tendem a recuperar a sua capacidade. Elas começam a entender que o movimento que elas vão realizar vai proporcionar a liberdade para elas. Vai proporcionar ganhos. Por que ganhos? Ganhos de movimento, ganhos, né, de ação com relação ao corpo, né? Coisa que, às vezes, a pessoa que travou perdeu. Mas ela tem que, justamente, se movimentar para não travar mais, né? Para não piorar a situação. Mas nós vamos ver aqui que não é movimentar de qualquer jeito, certo? Não é simplesmente, eu vou fazer qualquer coisa. O André falou que é um movimento, né? Eu vou fazer qualquer coisa que vai resolver. Não é bem assim, certo? Para várias situações no nosso corpo, seja dor no ombro, seja dor no quadril, seja dor no joelho, dor na lombar, dor na coxa, dor no pescoço, dor no tornozelo, dor nas pernas, né? Para tudo tem tratamento, certo? E esse tratamento tem como colocar o corpo, precisa colocar o corpo em movimento. Pessoal, quero agradecer a presença, né, das pessoas que estão aí, Fátima, Marcos, Silvana. Não consegui entender mas o nome aqui, mas seja bem-vindo, tá? Aqui hoje nós vamos falar sobre questão de dor causada pela hérnia de disco e o que precisa ser feito. Hoje eu tive um acidente de moto, né? Estava pilotando minha moto, caí, machuquei o joelho e bati as mãos e a minha carteira estava na minha coxa, na bolsa da minha coxa. E eu caí por cima da carteira de documentos, dinheiro, né? Eu tô com uma dor na coxa maior do que a dor dos ralados no joelho e nas mãos. É impressionante, parece que eu levei uma joelhada na coxa, né? Foi por causa da carteira. Olha só, vou pegar esse exemplo. Imagina pessoas que têm o hábito de colocar a carteira no bolso. Eu já falei sobre isso aqui numa outra live, né? E eu vou dar uma reforçada, pegar esse exemplo que aconteceu comigo e dar uma reforçada. A pessoa está com a carteira, passa o dia sentado, imagina como fica machucando a musculatura. Daqui a pouco tem problema de quadril, problema de lombar, e é por causa da carteira. Então, vou pegar esse exemplo que aconteceu comigo, tá? Só para lembrar o pessoal que tem o hábito de colocar a carteira no bolso e sentar, principalmente quem está dirigindo, às vezes, tem esse hábito. Vamos substituir esse hábito, vamos parar de colocar a carteira no bolso, vamos tirar, que isso, olha, vai ajudar muito a melhorar ou manter a postura, tá? Mas está tudo bem comigo, vamos voltar para a aula. Se alguém tem aí hérnia de disco aí no Instagram, fala comigo. No YouTube também, tá? Se alguém no Facebook, se alguém tiver, fala comigo. Eu estava falando com relação ao medo de se machucar, e a pessoa quer ficar em repouso, tá? Isso é um dos maiores erros que nós podemos estar cometendo, tá? Com relação à dor causada pela hérnia de disco. No início, é até uma opção. Você descobre que tem esse problema, vai no médico, descobre que tem esse problema, vai lá, toma medicamento, o médico pede para tirar uns dias de repouso, tá? Até o efeito do medicamento começar a dar um resultado, e aí que você precisa tomar a atitude de procurar recuperar esse corpo, tá? Porque só remédio e descanso, repouso não vai resolver a situação, ela vai ajudar, né? Dá uma ajuda para o corpo no início, mas depois tem que procurar ajuda. E é onde as pessoas cometem erros, tá? Falha nessa questão. Acha que só, eu vou tomar um remédio, passou a dor, beleza. Daqui a pouco, então acaba entrando num ciclo vicioso. Sai fora desse ciclo. Corre. Isso não dá resultado, pessoal, tá? E não pode, tá? Eu vou reforçar aqui, não pode deixar o tempo passar, tá? Quanto mais você deixar passar, pior fica a situação. Eu vou falar de situações aqui no meio da nossa aula sobre como algumas pessoas que eu cuido resolveram esse tipo de problema, tá? Com certeza não ficaram em repouso. Então, a pessoa, olha, com hérnia de disco, ela necessita, como eu falei, repousar? Sim, não, mas não eternamente. E quando você né, está deitado ou deitada, o
que acontece com os seus discos, né? Os discos da coluna? Eles se reidratam, e isso é muito bom. Por isso que ao deitar, a gente sente aí que melhora a situação, né? Isso aí é legal. Mas por que acontece a hérnia de disco, né? Ora, por falta de trabalhar, de manter o corpo com a musculatura ativada, a tendência é comprimir cada vez mais esses discos. Então, às vezes, a pessoa fica muito tempo sentada ou fica muito tempo em pé. Eu não estou nem colocando aqui que ela seja uma pessoa que, no trabalho dela, ela tem que pegar cargas excessivas. Eu nem estou colocando isso, certo? Eu estou colocando uma situação que acontece com muita gente, que deixa o corpo fragilizar, e isso faz com que os discos vão sendo deformados devido à pressão. Poxa, a coluna, pessoal, o que a gente precisa entender? Por isso que lá na frente, quando eu falar de exercício físico, vocês vão entender mais claramente. Seguinte, quando a gente para de fazer uma atividade que vai fortalecendo as nossas musculaturas, no sentido de ativar essas musculaturas, quando nós paramos, o que acontece? Os músculos ficam frágeis, até atrofiar acontece. Esse problema vai se manifestar com o passar do tempo. Por quê? Nossos hábitos ali vão fazer com que, quando essa musculatura vai ficando fraca, o problema se manifestar. Como assim, professor? Nós estamos lá com a coluna legal. Não tem hérnia de disco, está tudo ok, os discos lá estão, né, trabalhando. Né? Chega, às vezes, no final do dia, eles se desidratam, você vai deitar, eles vão se reidratar novamente, beleza. O que acontece? A pessoa tem aquela rotina, passar o tempo todo sentado, todo em pé, não faz atividade, vai ocorrer uma sobrecarga nos discos. E aí o que acontece? Aí vai acontecer a formação da hérnia de disco. O disco vai se deformar, vai estourar, e aí está formada a situação. É desse jeito que se manifesta. Agora que a gente sabe como é que isso acontece no nosso dia a dia, nós vamos em busca de entender como fazer para resolver essa situação. Então, o que precisa ser feito? Ora, você precisa fazer algo que vai fazer toda a diferença na sua vida, que vai recuperar a sua capacidade de se movimentar, né? E parar de sentir dor. Você precisa ter essa coragem e desafiar você mesmo. Mas olha, espera aí. Antes de você sair por aí fazendo qualquer coisa, eu preciso te mostrar exemplos aqui de como isso ocorreu com alguns alunos meus. Com pessoas que tinham problemas de hérnia de disco, tá? E fizeram além do repouso. O que elas fizeram? Olha, primeiramente, né, se você está se sentindo que nem um robô, tá? Ou pior, não tá, já perdeu a capacidade de se movimentar, já tentou fazer algum movimento e sentiu aquelas pontadas na costa, né? Vai dobrar, sente uma dor enorme na lombar, ou não consegue andar porque a dor na perna não te permite, quais são as mudanças que precisam ser feitas? Eu vou contar aqui a história do Yuri. O Yuri, problema de hérnia de disco. O que aconteceu com o Yuri? Ele passou por todas essas situações. Teve problema, perdeu o movimento, tinha dificuldade, começou a faltar força, começou a ter cada vez mais limitação de movimento, mas chegou um ponto que ele disse, não, preciso cuidar disso. Diagnosticado, né, foi procurar recuperar isso daí. O Yuri passou pelo processo de tratamento, ele tomou remédio, tomou medicamento, fez fisioterapia, fez repouso também, fez fisioterapia. E aí ele fez uma das etapas que eu considero não a mais importante, mas a que contribuiu e muito para ele voltar a fazer as atividades do dia a dia. E essa atividade foi justamente o trabalho de força, ou o trabalho resistido, né? Em que ele recuperou não só o equilíbrio corporal, tá? Mas a força. Por que essa força? Essa força perdida porque a dor estava limitando o movimento. E essa dor estava implicando de não ativar mais as musculaturas. E essa falta de movimento nas musculaturas ocasionou a perda de força. Aí perde força, uma pessoa que está no auge da sua vida laboral, das suas atividades, perdeu força, como é que essa pessoa vai realizar as suas atividades? Esse era o problema
que o Yuri e outras pessoas que eu atendi passaram. Agora, como recuperar essa situação? Bom, ele passou por toda a fase do tratamento, ele não pulou nenhuma fase. Quando ele chegou comigo, o que nós fizemos? Olha, vamos procurar aquilo que você não faz. E o que você deseja fazer? Aí fomos recuperar essas capacidades dele. A pessoa chega com zero movimento, zero, não realiza, não tem dificuldade para realizar determinados movimentos. Ora, nós vamos usar uma metodologia que vai fazer essa pessoa ir gradativamente e recuperando a sua capacidade. O Yuri começou com atividades simples. Eu não vou passar uma coisa complexa para ele fazer. O cara já tem dificuldade de movimento. Aí vai passar algo complexo? Não, isso não vai rolar. E aí, exercícios fáceis. Opa, você consegue realizar esse movimento para uma pessoa que chegou comigo, parecia estar dura? Aí, você realiza esse movimento? Esse outro, você tem uma dificuldade um pouquinho maior, mas tudo bem. Vamos fazer até onde você consegue, e aí cada vez mais vamos recuperar, e você fazer cada vez mais, e o teu corpo entender que você está recuperando esse movimento. Porque às vezes, olha, uma coisa que acontece, tá? É o seguinte, uma pessoa que está com problema. E isso com certeza acontece com as pessoas, né, que estão aqui na live, aqui, estão nos assistindo nesse momento. Você dá um comando para o corpo, é o cérebro que comanda. Você dá o comando. Ok, você entendeu o movimento, você deu a ordem, mas será que o seu músculo vai fazer da forma como você deu o comando? Olha, acontece na maioria de não realizar o movimento da forma que foi emitido o comando. Olha só que interessante. Né? E a gente acha que está com dor, vai chegar lá para fazer o tratamento, para fazer a recuperação, vai achar que vai estar podendo fazer tudo. E olha, a maioria chega sem poder realizar movimentos, às vezes, do dia a dia. Certo? Por isso que elas devem fazer esse trabalho para recuperar. Então, não é porque você vai fazer um treinamento de força que a intenção não é ficar musculoso, mas é voltar a ter força. Porque quanto mais você recupera essa força, mais você tem condições de fazer outras atividades, certo? E essa questão de trabalhar a força, o que faz? No seu dia a dia, agora eu pergunto para vocês aqui, no seu dia a dia, tem musculatura que você não trabalha? Pensa, tá? O corpo tem muitas musculaturas, tem muitos músculos. Então pensa aqui, qual deles você não trabalha, você não ativa, você não realiza um movimento? Porque é muito natural, pessoal, a gente andar, sentar e levantar, a gente levar o braço à boca para fazer nossas refeições, nutrir. Isso aí é muito fácil, nosso dia a dia, nós realizamos essas atividades de uma forma muito natural. E aí não percebemos que, às vezes, o nosso corpo ele está acontecendo algumas transformações que vão nos levar a um desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai proporcionar mais fraqueza naquelas musculaturas que a gente não trabalha e vai deixar mais forte aquelas que a gente trabalha de forma intensa. E aí esse desequilíbrio vai ocasionar problemas, tá? E quando a gente percebe, a situação de dor está manifestada, mas a gente tem que ficar atento para os nossos hábitos. E aí que a gente começa a resolver a dor. Mudar os nossos hábitos se faz necessário. Criar uma rotina. Se você não tem uma rotina de atividade física ou exercício físico, precisa criar essa rotina. O músculo, ele entende o movimento. Mas se você não trabalha ele, né, se você não dá o comando certo, se você não faz ele trabalhar, vai chegar um momento que ele vai atrofiar. E você vai perder a capacidade daquela musculatura. E você vai perder a capacidade de movimento. E você vai instalar uma situação de dor no seu corpo. E eu acredito que você que está nos assistindo aí nesse momento não quer isso para você. Ok? Então, olha, agora eu vou mencionar uma outra pessoa que, olha, nunca na vida dele, eu acho que ele só fez exercícios para trabalhar o corpo quando sentiu problema de dor. A questão do seu Jair. O Jair era uma outra pessoa, um senhor já de
mais de 50 anos, que tinha problema de hérnia de disco. Não era que era uma pessoa que não era forte, tinha muita força, mas o problema ali localizado na coluna estava impedindo que ele manifestasse essa força. Não conseguia, a dor não conseguia fazer agachar e levantar, sentar e levantar. Não conseguia ficar numa posição de ajoelhado no chão. Não conseguia deitar, dizer assim, olha, deita aqui no chão. Levava um tempão para poder realizar esse movimento. Para subir, levava outro, né? Outro tempo. Com o passar de 2 semanas, a vida dele voltou ao normal. Começou a se movimentar melhor, começou a manifestar. Ele tinha força no braço, mas ele começou a manifestar força na perna, porque a dor estava impedindo dele realizar, manifestar essa capacidade, né? Não é que ele teve que reaprender, vamos dizer assim, a movimentar, estimulando as musculaturas. Então a gente se pergunta assim, para você que, por exemplo, agora aqui, nesse exato momento, de repente você está pensando assim, professor, eu estou passando por esse problema de hérnia de disco. Tudo que o senhor falou, eu estou sentindo aqui, né? Inclusive o medo de me mexer, o medo de procurar algum tratamento em que eu tenha que fazer algum exercício e eu tenho medo de que isso vai me machucar mais. Isso acontece, pessoal. As pessoas têm medo daquilo que elas não conhecem, né? Não entendem. Tá? Mas aí tem que procurar alguém que entenda. Alguém que ajude você a sair dessa situação. E não deixar você piorar cada vez mais. Tem que vencer esse medo. Então, tudo que a gente explicou aqui, eu espero que as pessoas que estão nos assistindo entendam que precisa entrar em movimento para poder recuperar a sua condição e eliminar essa dor, né, causada pela hérnia de disco que está te travando. Tá? Então, medo é um dos maiores obstáculos que a gente pode encontrar na busca da solução da dor. O outro é sair dessa questão de repouso, gente. Tá? Enquanto você achar que só repouso... Olha, tem gente aí que se encontra numa dificuldade com relação a esse problema, da dor causada pela hérnia de disco, que achou que o mundo acabou, que parou, o tempo parou. Não, a vida continua. Eu conheço pessoas aqui, por exemplo, eu tenho até aqui na nossa live aqui, com certeza está o Marcos aqui. O Marcos tem problema de coluna e teve que movimentar, teve que enfrentar a dor, ele tem essa coragem, tem esse comprometimento para poder sair da situação, né? Para poder realizar as coisas, e olha que ele faz as coisas dele sozinho. Imagina se ele ficasse só em repouso, né? Alguém ia ter que fazer as coisas por ele, certo? E olha que o Marcos, de vez em quando ele fala aí que ele ainda tem umas limitações, né? E está cada vez mais eliminando essas limitações, e tem que movimentar. A vida, a gente tem que encontrar sempre a razão, a gente tem uma missão na nossa vida. Qual o motivo de eu estar vivo? Qual o motivo que eu estou aqui? O que é que eu tenho que realizar nesse mundo? E a gente tem. E não ficar reclamando da situação. E realmente buscar, enquanto tiver esperança, enquanto tiver, né, vontade, enquanto você acreditar nisso, você vai em busca da solução para a dor. Tá? Você só não vai encontrar a solução se não tomar atitude de ir buscar, né, de ir procurar realmente resolver o seu problema. Se ficar em repouso, não vai resolver. Professor, e por onde a gente pode começar? Olha, pessoal, para quem tem problema de hérnia de disco, o que eu aplico com os meus alunos? Então, a gente vai usar exercícios que vão trazer o equilíbrio, a gente vai identificando, né? Às vezes a pessoa tem outras partes que precisam ser melhoradas. Então, por exemplo, eu vou citar aqui, para ficar mais claro, o Yuri, ele tem um problema de hérnia de disco ali, né, na lombar, mas ele tinha um problema no ombro, certo? Então, a gente vai cuidando, vai procurando alongar a coluna, mas vai procurando também alongar o peito, vai fortalecendo as musculaturas. Então, não é só alongamento, né? Precisa realizar um trabalho de fortalecimento. Então, a gente vai usar exercícios para fortalecer as musculaturas da costa, certo? Porque as da frente, devido à atividade
do dia a dia dele já estava fortalecida, então a gente tem que fortalecer as costas. Aí, observa a musculatura da coxa, a musculatura do bumbum, quadril, né? Ele tem uma importância ali, junto com outras musculaturas da coxa, com a musculatura do tronco, de estabilidade ali para o corpo. Então, não adiantava só trabalhar a coluna. Então, se você está fazendo errado aí, está trabalhando só a coluna, eu tenho problema na coluna, vou trabalhar só a coluna. Tem outras partes do corpo que precisam ser trabalhadas. Está trabalhando as pernas lá, fez o fortalecimento das pernas. Ótimo, deu mais estabilidade para ele. É a base, gente, ali. O Yuri não conseguia agachar, não tinha força, precisava segurar em algum lugar. Depois de 2 semanas, ele já estava, nem precisava mais segurar, já estava começando a ativar melhor as musculaturas, estava começando a ter mais força. Agora, ganhar músculo é outra história. Mas ali a gente estava preocupado em melhorar a sua força, porque tendo a força, como eu já falei, você consegue realizar qualquer outra atividade. Qualquer atividade. Né? Não tendo força, aí fica complicado. Precisa ganhar. E aí, a coluna. Realizava movimento de qualquer forma? Ele fazia abdominais de qualquer forma? Olha, eu tenho eu coloquei um dia desse no Instagram o vídeo dele fazendo um abdominal numa máquina. Eu já coloquei ele no abdominal para fazer abdominal numa bola. Dando estabilidade, realizou tranquilamente, não sentiu nenhum desconforto na coluna, certo? Fez um trabalho de força ali, não coloca no maquinário, né? A gente faz o peso livre, o próprio peso do corpo. Então, movimentos que vão fazer a ativação da musculatura profunda da coluna dele. Por que eu estou falando tudo isso para você que está nos assistindo? É uma parte assim muito técnica. Talvez o pessoal aqui tenha uma certa dificuldade, está nos assistindo, dificuldade em entender isso. O que eu quero que você pegue, tá, de tudo isso que eu falei, é que a recuperação da musculatura ela se faz necessária. E essa recuperação ela consegue ser feita através do movimento. Então, precisa movimentar. Então, repouso nós já vimos que não adianta. Então, ela precisa movimentar. Não pode ser feito de qualquer jeito, não pode ser qualquer exercício. Existem exercícios que nós podemos aplicar, né, de preferência simples, que vão fazer com que a pessoa recupere movimentos que ela já perdeu e que ela progrida cada vez mais. E que isso faça com que ela tenha outros ganhos de movimento. Vai ter musculaturas que ela vai ter muito fragilizadas, que é porque essa pessoa, no dia a dia dela, ela não ativa. Então, nós vamos ter que ativar. E isso se descobre dentro de uma avaliação. O que eu estou passando aqui é todo um mecanismo que faz com que a pessoa recupere de uma situação de dor de hérnia de disco, causada pela hérnia de disco, e que ela volte a ter uma vida normal. Todos esses ganhos que são proporcionados, a pessoa começa a ver total diferença em 2 semanas. E isso serve de estímulo para cada vez mais a pessoa ir ter outros ganhos. O Yuri voltou a correr. Ele voltou a correr. Ele não conseguia, por causa da dor, causada da hérnia de disco, ele não conseguia correr meia quadra. Foi um outro ganho que ele recuperou. Isso estou falando de uma atividade prazerosa, que ele gosta de correr. Né? Mas em casa, ele voltou a fazer atividades como trocar um galão de água. Imagina uma pessoa com hérnia de disco, se você está com hérnia de disco, né, e você está passando por esse problema, sente dor, imagina você pegando um galão de água de 20 litros, colocando no bebedouro, sozinho, e tendo essa condição sem sentir dor. Claro, você com dor dificilmente vai fazer esse movimento. Olha só, pense na transformação que o seu corpo vai passar fazendo a coisa certa. No canal Movimentando Sem Dor, tem uma série de exercícios para as pessoas encontrarem o caminho. Olha, nossa, é assim que se faz? Isso é possível melhorar a dor? É dessa forma? Então, estão ali para mostrar para você que é possível, que o caminho é esse, certo? Bom, pessoal, eu vou abrir para perguntas e o pessoal que está ainda aí na live, quiser fazer perguntas. Libni, seja bem-vinda, Libni. Libni está sempre participando aí, né? A Libni sempre treina, né, Libni? Você está treinando, a gente se encontra ali na academia, treina bem. Vamos lá, pessoal. O que a gente conversou aqui na live? Tá? Esse é o momento para a gente esclarecer algumas dúvidas.
Ah, Marcos, aí, estava falando de você ainda agora, né? Da sua garra, da sua vontade, né? Todas as dificuldades que você tem aí e não está dando trégua para dor, botando quente lá. Muito orgulhoso de você, tá, Marcos? Muito mesmo. Ah, sim, Fátima. Né? A Fátima falando aqui, ó, que não sabia que ao deitar a coluna fica hidratada, né? E olha, uma coisa muito bacana, a gente falando aqui, né? Experimenta. Você deitar, tá lá deitada na cama, e de repente você faz um 4, tá? Faz um 4. A perna tá assim, né? Aí você faz assim, ó. Coloca um pé aqui colado na outra perna, faz assim. Você vai sentir alongar a musculatura do quadril. O que isso é bom? Qual o momento que vocês que estão assistindo a gente aqui na aula, né? Qual o momento que vocês fazem isso no dia a dia de vocês? De forma natural. Ah, eu vou fazer isso de forma natural, sem saber o benefício que isso traz. Quem faz isso? A gente, quando era criança, a gente brincava de saci pererê. Né? Às vezes a gente ficava numa perna só para equilibrar. Né? Quem ficava mais tempo. Eu acho que muita gente nem faz mais isso hoje. Agora experimenta lá na cama. Dobra, faz um 4 e você vai perceber que uma musculatura interna do seu quadril vai alongar. Algumas pessoas, né, sentem um certo desconforto no começo, certo? Sentem ali alongar ali da virilha para baixo da coxa. Sentem um desconforto. Como essas musculaturas estão tensas, encurtadas. E às vezes a pessoa não sabe como se machucou. Olha, eu fui abrir as pernas ali para pegar um objeto no chão, eu fui agachar, eu senti uma dor na virilha, saiu rasgando, e a pessoa estava despreparada. A musculatura dela está tão ali tensa que na hora que ela foi fazer o movimento, sentiu uma dor, um desconforto, né, uma tensão da musculatura. A musculatura não estava relaxada para realizar o movimento. E aí a pessoa sentiu. Isso acontece com pessoas, às vezes, que jogam futebol, aí praticam algum esporte, vão correr, não estão preparadas, aí dá aquele pique. Daqui a pouco a pessoa sai de campo porque teve uma distensão, uma coisa nesse sentido. A pessoa teve algum problema, né? E aí sai de campo, machucada, certo? E às vezes é porque ela não está preparada. Então, no nosso dia a dia, como é que nós estamos? Quem que trabalha aí muito tempo sentado e às vezes não faz um alongamento desse durante o dia, olha só a mudança de hábito que a pessoa vai fazer para resolver, para melhorar a situação. Tem alguém aí na live que já experimentou fazer isso? Tem alguém aí que no seu dia a dia faz algum alongamento para melhorar a situação? A Manu faz, né? A Manu acabou de entrar, né? Manu eu sei que faz, né, Manu? Sei que faz alongamento. As mudanças no nosso dia a dia, elas se fazem necessárias para que a gente possa manter o corpo em equilíbrio, pessoal. Então, olha só como desequilibra fácil, né? Se você faz esse movimento e sentiu... E olha, tem gente que, por exemplo, faz o 4, que eu ensinei, né? As duas pernas aqui, está deitado, aí dobra, faz um 4. Quando a pessoa faz um 4, o joelho dela está aqui em cima. Daí pede assim, deita aqui. A pessoa deita o joelho e levanta o quadril. Certo? Aí a gente percebe quanto as musculaturas do quadril estão encurtadas. Ah, a Fátima falando aqui que faz nos braços. Olha, isso aí é realmente. Hoje, eu fiz uma avaliação na academia e uma pessoa estava com o braço assim, ó. Um aqui tá legal, outro aqui legal. Assim, né, na avaliação. Aí eu perguntei para ele, olha, você trabalha muito com o braço direito, né? Você é destro, né? Ele disse, sim, trabalho muito com o mouse aqui, né, na frente, por isso que eu acho que eu tô... Você sente dor? Ele disse, sinto um certo desconforto. Aí eu expliquei para ele, olha, você precisa mudar esse hábito. Vai realizar alguns exercícios, né? Passar alguns exercícios para que você, daqui a algum tempo, não tenha nenhuma tendinite e nenhuma bursite. Tá? Porque se você deixar o corpo ir nesse caminho, daqui a pouco a sua situação vai estar mais problemática.
Então, a mudança de hábito vai fazer com que ele recupere a sua condição e proporcione um corpo mais preparado, mais fortalecido para o dia a dia. Alguma dúvida? Foi muito legal isso daí que vocês colocaram, tá? E aí a gente vai falando, tendo a oportunidade aqui de quebrar esses hábitos ruins e colocar hábitos novos, tá? Então, quem está participando aqui, de primeira mão, né, está recebendo essas dicas. Eu sei que tem um pessoal aí que acompanha direto. Chega lá, olha, conhece alguém, conhece um familiar, às vezes a pessoa você nem sabe se a pessoa está passando por problema. Compartilha. Olha, eu vou te mandar isso aqui, olha, eu achei muito interessante, vou te mandar isso aqui. De repente, a pessoa passa por um problema e você não sabe, então nem precisa saber, né? Mas aí a pessoa que recebe, ela recebe a informação. E, de repente, essa informação pode mudar a vida da pessoa. E aqui no nosso canal, a nossa ideia, a nossa missão é isso, mudar a vida das pessoas. É por isso que daqui a 2 semanas, nós vamos ter a Jornada Livre da Dor Muscular e Articular, para ajudar pessoas a eliminar dores musculares e articulares em 15 dias de forma simples e segura. É um evento totalmente gratuito, que você pode assistir aí na sua casa. E isso pode fazer toda a diferença na sua vida, de voltar a poder realizar suas atividades, parar de ser limitado pela dor e ter uma vida, poder viver uma vida sem dor. Então, compartilha. É muito bacana, foi muito bom ter vocês aqui hoje, tá? Acompanhe, amanhã nós temos aula, temos um outro assunto para a gente conversar aqui, para a gente discutir, às 12h45. Conto com a presença de vocês. Ah, sim, Marcos, né, conhece muitas pessoas que têm muitas dores, mas infelizmente o ser humano não quer ajuda, aí fica difícil. Eu vou te contar uma história, Marcos, mas foi muito bacana isso que você colocou, né? Teve uma vez que eu vi uma história, né? Faz muito tempo não. Diz que era uma floresta, né? E a floresta estava pegando fogo. E aí toda aquela bicharada estava fugindo, estava correndo. E tudo numa direção, fugindo do fogo. E aí se viu um beija-flor, no sentido contrário. E ele enchia o papo de água, ia lá e jogava a água. E aí o leão parou, o rei da selva, o leão parou e perguntou para ele, você acha, falou, né, comentou, você acha que você vai apagar o fogo, esse fogo na floresta? Ele disse, aí o beija-flor falou para ele, não, mas eu estou fazendo a minha parte. Se nós fizermos a nossa parte, já estamos fazendo muito, certo? E dá oportunidade para as pessoas. Eu agradeço muito. E agradeço a participação de vocês. Pessoal, olha, tenham uma ótima tarde, tá? Beijo no coração de vocês, que Deus abençoe vocês e que a gente possa, né, seguir o caminho e viver uma vida sem dor, certo? Eu encontro vocês aqui amanhã. Até mais.